Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Daniela do Geração de Amor e hoje a gente vai falar sobre o grito. Quando é que o grito acontece, né, pessoal? Quando a gente se descontrola, né? Aqueles momentos de estresse, as crianças não atendem o que a gente está pedindo, né? Vamos escovar o dente, vamos vestir, vamos arrumar os brinquedos, a gente tem que sair. E como a gente é constantemente ignorado, né? A gente acaba não sabendo lidar com isso e grita com as crianças. E o que acontece com elas? Realmente vocês acham que elas ouvem melhor quando a gente grita? Não, o grito provoca um grande susto, né? Gera medo na criança. Realmente, na hora que a gente grita, o cérebro dela simplesmente, o processo de aprendizagem se bloqueia. Ela não consegue mais entender o que a gente está falando, ela só ouve o grito, né? Aquele barulho, mas a informação que está dentro do grito, aquele conteúdo, não chega até a criança. Outro grande problema do grito, né, é que a partir do momento que a gente sempre se vale dessa ferramenta, a criança passa só a funcionar com um grito. Então, quando a gente fala direito, fala várias vezes, tranquilo e tal, não funciona porque ela sabe, bom, até certo ponto a minha mãe aguenta. Quando vier o grito é quando eu tenho que funcionar. E aí é uma chatice, né? É muito ruim, é desrespeitoso, é cansativo, é ruim para as crianças, é ruim pra gente, porque a gente chega ao ponto de se descontrolar para poder ser atendido. E muitas vezes a gente grita para uma coisa e para essa mesma coisa no dia seguinte a gente não grita. Aí a gente grita de novo e depois não grita de novo. Então assim, a gente gera uma incoerência e a criança não sabe realmente se aquela coisa ela vai precisar funcionar com um grito ou sem um grito. Então é extremamente importante a gente ter noção do que está dentro da gente, o que a gente está sentindo, né? Porque realmente o que vai guiar a gente, né, para chegar a explodir para um grito é o que a gente está sentindo, se a gente está irritado, se a gente está cansado, se a gente está estressado. Se a gente estiver num dia tranquilo, de que dormimos bem, foi um dia tranquilo no trabalho, não me estressei e tal, normalmente a gente vai ser mais tolerante. Mas se não estivermos, é muito possível que a gente exploda. Então, o autocontrole vem aí, né? Tô percebendo que eu não tô bem, que hoje é um dia que eu tô com um pouquinho de tolerância, tô cansado e tal. Deixa eu me afastar do ambiente estressante, né, daquela bagunça. Busca um lugar sossegado para você, porque vai ser importante para você se recuperar, para você conseguir se comunicar de uma forma não violenta e respeitosa com as crianças. Tanto o grito como o castigo, né, são ferramentas que são disruptivas. Elas interrompem aquela conduta, né? A questão é que no grito, além de interromper, como eu já tinha falado, ele interrompe também o processo, né, de aprendizado. Então, a criança não ouve o que você está falando, porque ela está com medo. A partir do momento que ela se assusta e está com medo, a gente já falou várias vezes aqui, né? Entra em ação o nosso circuito inferior, né? Cérebro aqui, reptiliano funcionando, guiando a gente. E, a partir do momento que começa a liberar dopamina, adrenalina, a criança recebe sinais de ameaça, de perigo e a conduta, né? O que o cérebro comanda é fuja, resista ou ataque. Então, assim, o que eu faço? Essa é a reação da criança. O que eu vou fazer agora? Ou eu vou fugir para não ouvir mais esses gritos, ou eu vou atacar, eu vou me rebelar, enfim. Ela fica completamente desregulada. A partir do momento que está o cérebro reptiliano funcionando, ela não vai entender mais o que a gente está falando. E tem um detalhe, não é só ela que tá como uma reptiliana, né? Ela não tá um jacaré sozinha. Tem a gente gritando, também conectado com o nosso circuito inferior. Então, os adultos, sem dúvida, são os responsáveis por guiar essa situação, né? Quem é que tem que voltar para o seu centro, para a criança com os seus neurônios espelho aprender que essa é a conduta, né, de autocontrole? É o adulto, não é a criança. A maior parte, dependendo da idade, então, não tem o córtex pré-frontal, que é a nossa parte do cérebro responsável, né, pela racionalização, pelas reflexões racionais e tal. Não tem desenvolvido essa área. É o adulto que é responsável por saber se controlar para poder modelar para a criança. A criança tem o adulto como modelo e aprende com aquela conduta a se controlar também. O grito gera desconexão, né? Então a criança não entende o que a gente está falando, aquela informação que vai no grito não chega até ela porque ela se desconectou da gente, né? E será que a gente realmente ouve melhor, né, quando alguém está gritando com a gente? Não tem como a gente ouvir melhor, por causa do susto, né? Por causa dessa conexão com o circuito inferior. Realmente, para a gente conseguir se comunicar com uma pessoa, com quem quer que seja, a gente tem que ter uma conexão com ela. Que seja visual, que quer que seja.
empática, mas não com grito, né? A gente não ouve uma pessoa melhor porque ela tá falando mais alto, né? A gente ouve porque a gente tem conexão. Principalmente contato visual é muito importante, é desrespeitoso a gente ficar, fulano, vai escovar o dente, fulano, vai arrumar o quarto. E fulano tá lá na vida dele, de repente tá abduzido pelo computador, ou pela televisão, ou pelos brinquedos. E não vai ouvir o que a gente tá falando. Uma coisa é a gente chegar e falar baixo, perto, faz contato visual mesmo. Filho, agora tá na hora de escovar o dente. O filho, agora vamos arrumar. O que a gente tem que fazer agora de acordo com a nossa rotina? Essa é a maneira que a gente vai ter de se conectar com a criança e não gritando. Vou lançar aqui uma pergunta para cada um refletir, tá? Será que a gente grita porque a gente não foi escutado quando era criança? Né? Muitas vezes a pessoa desenvolve, né, esse hábito de gritar porque acha que falando mais alto ela vai ser escutada. Mas isso é um processo, né, um efeito, uma consequência de uma falta de escuta na infância, né, de nunca ter tido espaço para falar, para ser ouvido. Então vamos pensar se a gente não está fazendo isso com os nossos filhos também. A gente não escuta, quer ser ouvido, grita. Ensina eles a gritarem e continuam eles sem ser escutados, né? Às vezes o nosso grito, né, é nossa criança interior gritando para ser ouvida até hoje. E aí vai querer ser ouvida pelos seus filhos, né? Vamos fazer essa reflexão porque muitas vezes o grito vem daí. O descontrole, né, vem justamente daí, de não ser ouvido, de não ser atendido, te recorda memórias da infância, que são negativas, de falta de escuta, e aí, nesse momento, você se reconectou com essa memória e não está conseguindo se autorregular, e aí você grita com os seus filhos. Então, pessoal, o grito é violento, é desrespeitoso, gera desconexão, gera lutas de poder, e o pior, ensina os nossos filhos a gritarem para serem ouvidos, né? Então, não é uma ferramenta, é uma coisa que a gente realmente a gente tem que aprender a não gritar para ser escutado, porque não é assim que a gente vai ser escutado. Realmente as nossas palavras não são ouvidas quando vem com um grito. E é ruim porque a gente se descontrola, né? Acaba que bagunça toda a história, bagunça para as crianças, bagunça pra gente. Então, se a gente puder não usar o grito, é muito melhor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, toquem no sininho para vocês serem notificados sempre que tiver um vídeo novo. Até a próxima semana. Um beijo para vocês.